Pessoal, só lembrando, né? Nas últimas aulas a gente começou a fazer operações com os sinais, né? Então a gente falou do deslocamento, né? Quando você tem um x de t dado por esse sinal aqui, por exemplo, né? Se você fizer um x de t menos um t grande positivo, você desloca esse t grande positivo para a direita, certo? Se for um x de t mais um t grande positivo, você desloca esse sinal t grande positivo para a esquerda, tá? É o deslocamento temporal. A gente fez alguns exemplos, né? Notem que para a gente demonstrar que valia isso, né, do deslocamento do t, o que a gente fez? A gente pegou um sinal qualquer, como esse aqui, tá? E a gente substituiu, né, os valores de t, como se fosse uma função, e aí a gente chegou, né, a um determinado, né, desenho desse sinal baseado na função propriamente dita, né? Então, ó, a gente fez o x de t mais 3 e realmente o sinal se deslocou 3 unidades para a esquerda, tá? Bom, a gente falou que a gente poderia fazer isso também, por exemplo, com sinais discretos no tempo. Isso vale para sinal contínuo no tempo, para discreto no tempo. Só que tem que tomar cuidado se no discreto no tempo for um valor assim quebrado, senão você quebra o sinal, digamos assim, ele não aparece mais, tá? Depois a gente falou do escalamento temporal, que é quando você multiplica o t por um valor, né? E aí, se esse valor for maior do que 1, você tem uma compressão no tempo. Se esse valor for entre 0 e 1, você tem uma expansão no tempo. A gente também demonstrou isso fazendo a substituição aqui nesses valores, certo? Finalmente, a gente fez a reversão temporal, que é basicamente o espelhamento, né, do sinal em relação ao eixo vertical, ao eixo Y, digamos assim, né? É o espelhamento. Então, o que acontece? Nesse caso, o espelhamento. O sinal, como o nome já está dizendo, ele espelha em relação. Então, você tem que ter um valor igual a esse aqui, só que para o outro lado, e igual a esse aqui, só que para o outro lado, né? Exatamente o que está embaixo. E, finalmente, a gente fez as operações combinadas. E nas operações combinadas, a gente viu que, no caso, né, de operações combinadas, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar primeiro, no caso, se tiver um deslocamento, uma compressão e até uma reversão, né, uma compressão, expansão e uma reversão, né, a gente faz primeiro o deslocamento e depois a compressão ou expansão e finalmente a inversão. Por quê? Porque se não fizer isso, a gente vai ter um resultado errado. E eu expliquei porque aparece esse resultado errado. Porque quando você faz a compressão primeiro, por exemplo, o seu eixo muda, então o seu deslocamento vai mudar, certo? Então a gente tem que fazer primeiro a compressão e expansão. A gente já fez um exemplo aqui, a gente terminou a aula passada não fazendo esse exercício. Na verdade, a gente terminou a aula passada falando dos tipos de sinais, mas a gente fez um exercício aqui, né, onde tinha um x de t, né, e a gente desenhou o x de menos t sobre 2 mais 2, tá? E aí você fala, você terminou? Não, não terminei. Eu comecei a falar, né, sobre a classificação dos sinais. Então, sinais, né, contínuos no tempo e discretos no tempo, né? Depois, sinais, eu até usei aqui a própria... Deixa eu só fazer isso aqui. Eu usei a própria transparência aqui. A transparência é ótima. Slide também é ótimo. Ninguém usa isso, né? As imagens que eu tinha aqui, né? E você vê que aqui eu não tinha trabalhado, né? E aí eu comecei a falar dos sinais contínuos no tempo e discretos no tempo, analógico e digital, periódico e não periódico, né? Então a gente viu, ó, contínuo no tempo e discreto no tempo tem a ver, né, com o eixo horizontal, certo? Se o eixo horizontal for contínuo, né, for número real, tá? Você tem sinais que são contínuos no tempo, tá? Agora, se você tiver um sinal que o eixo horizontal, ele aqui o n pertence a z, aqui, ó, tá? O que acontece? Agora você tem um sinal discreto no tempo, tá? Se bem que aqui não é nem n pertence a z, aqui é um sinal contínuo no tempo digital. Eu falei que
tem a ver com outra coisa. Eu botei o exemplo aqui, né? O discreto no tempo eu coloquei aqui, o n pertence a 0, tá? Discretos de tempo, tá? E aí a gente viu que também tem os analógicos e digitais. É a mesma coisa que eu acabei de mostrar, só que em vez de falar no eixo horizontal, que é o eixo do tempo, é o eixo vertical, certo? Que é o eixo da amplitude, né? Então, se for contínuo na amplitude, é analógico. Se for discreto na amplitude, é digital. Por exemplo, esse sinal aqui, ó, ele é contínuo no tempo e ele discreto na amplitude. Ele só tem alguns valores de amplitude. Ele só tem -1, 0, 1, 2, por exemplo, 0 também, né? Já está aqui o 0. Tá? Esses valores aqui mostram que esse sinal aqui ele é um sinal digital, porém ele é contínuo no tempo. Tá? Isso aí a gente vai pegando com a prática, né? Normalmente a gente não se preocupa com isso. Aqui eu botei alguns exemplos, né? Aqui é um sinal analógico, né? Que é contínuo no tempo. E aqui um sinal analógico, né? Porque ele tem vários valores de amplitude, mas ele é discreto no tempo. O tempo aqui, ele pertence a Z, certo? Aqui o tempo também pertence a Z, então ele é discreto no tempo. Ele é digital porque só tem dois valores, ou 1 ou -1, né? E assim por diante, tá? A gente falou de sinais periódicos e não periódicos, falou de uma propriedade importante, que é a propriedade da integral. A gente vai usar mais tarde, lá quando a gente estiver trabalhando com série de Fourier. Finalmente, a gente falou sinais de energia e de potência. O que são os sinais de energia e de potência? Se um sinal é de energia, ele tem energia finita. Se ele é de potência, ele tem potência finita. Tem sinal que não é nem de energia nem de potência? Sim. Tem vários sinais que não são nem de energia e nem de potência. Determinístico aleatório eu não falei muito, mas basicamente a gente usa em telecomunicações, né? Sinais determinísticos são aqueles que você consegue determinar, você conhece o sinal, digamos assim, sabe as propriedades dele. Aleatório, mas o sinal não existe, vocês vão aprender isso. Nem na graduação provavelmente não, mas na pós-graduação quem foi trabalhar com telecom vai mostrar, vai falar sobre isso, tá? Vai aparecer sinais aleatórios. É bem complicado essa parte, né? É uma área da engenharia elétrica ligada à telecom que se chama processos estocásticos, ok? É bem complicado mesmo, tá? Uma matemática pesadíssima. Bom, e aí a gente terminou falando, vamos falar de alguns modelos úteis de sinais, tá? Deixa eu inverter novamente aqui, porque é o que interessa agora pra gente, tá? Deixa eu fechar aqui. Então tá. Então, primeiro sinal que a gente vai aprender, né? Deixa eu pegar ele aqui. Esse sinal ou função é chamado de degrau unitário, tá? Aqui. É o nosso degrau unitário. A gente já falou dele, mas a gente vai agora ver algumas coisas interessantes dele. Então, a gente define a função degrau unitário, tá? Como sendo o seguinte: como sendo esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ok? Deixa eu fazer bonitinho, tá? Ou seja, se a gente for pegar matematicamente e descrever ele é um sinal que vale 1 quando t maior ou igual a 0 e vale 0 para t negativo, certo? Então esse é o nosso sinal degrau unitário. Tá, e daí, Abel? E daí é o seguinte, ele é muito útil, é um dos mais que a gente mais utiliza. Por exemplo, uma utilização super útil, né, para o degrau unitário. Você simular lá em circuitos elétricos, por exemplo, as chaves, certo? Vocês já viram lá, quando você tem um circuito, normalmente vocês viram lá em circuitos elétricos na segunda parte, na parte que fala sobre circuitos RC, RL e RLC, tá? Então vocês viram vários problemas desse tipo aqui, ó. Aparecia um circuito, né?
Aí tinha uma chave, um resistor, um capacitor, por exemplo. Só para não ter que desenhar muito. Tem R, tem L, aqui tinha a fonte. E aí o cara fala assim, ó, em T igual a 0, né, essa seta para baixo diz o seguinte, que essa chave é fechada, certo? Quer dizer o seguinte, que para T menor do que 0, né, o que acontece? Não tem nenhuma tensão nesse circuito, vocês concordam? Por quê? Porque quando T é menor do que 0, né, o que acontece? A fonte está desconectada, certo? Ok? E em T igual a 0 a fonte é conectada, certo? Como é que você poderia, né, supondo que isso aqui é uma fonte de tensão, contínua, como é que você poderia representar então essa chave usando a nossa função degrau unitário? Olha só como é que é legal. Ficaria um circuito assim, eu vou até desenhar ele mais bonitinho. Eu vou tirar a chave. Vou manter os meus resistores e indutores que eu já tinha, tá? Só que agora eu vou escrever assim, ó, isso aqui é uma fonte cujo valor é V de T, né, na verdade, né, eu vou botar aqui o V de T que estava aqui, né, eu vou botar assim, V de T igual a V, eu vou chamar isso aqui V de T igual a, mais espaço, V de T igual a V vezes U de T. Vê se não dá certinho. Vê se não dá certinho. Quando U de T, ou seja, quando T é menor do que 0, quanto é que vale aquela fonte ali? Nada. Tá certo? Ok? Tá? Eu deveria ter colocado aqui um resistor só para não deixar uma coisa meio estranha assim, né? Porque ficou aqui um negócio estranho, porque ficou um curto ali. Tá? Não queria mostrar isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? E quando, na verdade, vale 0, né? E quando o T maior do que 0, né, o que acontece ali? Quando o T maior do que 0, a fonte está no circuito. Entenderam como é que é? Então a gente usa muito o U de T. Bom, o que mais a gente pode trabalhar com o U de T? A gente pode usar o U de T, por exemplo, para descrever funções. Como assim para descrever funções? A gente viu aqui, por exemplo, que a gente pegando um sinal qualquer, descrever funções e descrever sinais. A gente viu o seguinte, né? Se eu pegar um sinal qualquer, um S de T, né? Vou desenhar ele aqui. Vamos supor que ele seja assim. Eita. Tá? Um sinal desse tipo aqui. Deixa eu só continuar aqui e botar uns valores para vocês entenderem basicamente como é que é o sinal. Então aqui é menos 1, aqui é menos 3, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 3, é isso? E esse é o sinal, tá? Bom, a gente viu que a gente pode descrever esse sinal da seguinte forma. A gente poderia descrever ele assim, ó, S de T igual. Quais os intervalos que a gente vai usar? Vamos lá, quais os intervalos que a gente vai usar? A gente vai usar esse intervalo aqui, concorda? Né? De menos infinito até menos 3. Depois esse intervalo aqui, de menos 3 a menos 1. Depois esse intervalo aqui, notem que a reta é uma só, ela começa em menos 1 e termina em 1, certo? Ok? Esse intervalo aqui, depois esse intervalo aqui,
e finalmente esse intervalo aqui. Então são quantos intervalos? Né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, certo? O primeiro intervalo é de menos infinito até menos 3, o outro é de menos 3 até menos 1, o outro é de menos 1. Né? O intervalo sempre começa onde o anterior terminou, certo? Então, para vocês não se confundirem, né? Até mais 1, depois de mais 1 até mais 3 e finalmente de mais 3 até mais infinito, certo? E aí a gente poderia escrever aqui os valores, certo? Do sinal. Então, ó, aqui é 0 e aqui é 0. Não, desculpa, não é 0 não. Quanto é que vale aqui? De mais 3 até mais infinito, quanto é que vale? De 3 até infinito, quanto é que vale? 1, isso, tá? Legal. E agora tem que definir os outros também. O primeiro aqui é muito fácil, o intervalo 2 aqui é o intervalo que vale quanto aqui? Vale, eu não coloquei aqui, né? Menos 1. Agora os outros a gente tem que fazer as retas, lembra que a gente tem que fazer as retas? Né? A gente sabe que é inclinação, né? Ou seja, a reta vai ser inclinação vezes o tempo, inclinação é tangente do ângulo, mais uma constante, certo? Essa constante é onde a reta cruza o eixo Y, mas nem sempre é fácil ver, tá? Nesse exemplo aqui tá fácil de ver pra caramba, porque na primeira reta você vê que você cruza o eixo Y no ponto 1, e nessa outra segunda reta você cruza o eixo Y, não está tão imediato de ver, mas se você prolongar aqui, ó, vai cruzar onde? Em 4, certo? Mas se você... a inclinação é sempre fácil de ver, é só você pegar o quanto anda para a direita e o quanto anda para cima ou para baixo. Se andar para cima, é porque a inclinação é positiva. Se andar para baixo, a inclinação é negativa. Então, olha só, estou daqui para a direita, eu andei 1 unidade, subi 2, certo? Então, a inclinação é 2, certo? Então, essa reta aqui é 2t mais alguma coisa. Nesse caso, como corta no ponto 1, vai ser o quê? Ah, mas se eu não soubesse que era 2t mais 1, fácil. Não é 2t mais alguma coisa? Você não está vendo a reta ali? Quando t for igual a menos 1, por exemplo, né, o que vai acontecer? A reta vale menos 1, não é isso? Não dá para ver ali no desenho que ela vale menos 1? Então você bota 2 vezes menos 1, menos 2. Mais alguma coisa tem que dar menos 1. Quanto é que é essa coisa? É 1. Legal? Entenderam? Vou fazer no segundo aqui, ó. Aqui, ó, você anda 1 para a direita e desce 1, ou anda 2 e desce 2. Então a inclinação é menos 1, certo? Porque você está descendo, certo? Então é menos 1, então é menos t. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Fácil. Pega um ponto. Que ponto? T igual a 1. T igual a 1, a reta vale 3, não é isso? T igual a 1, a reta vale 3, não é isso? Olha lá. Em T igual a 1. Em T igual a 1, a reta vale 3. Não é isso? Então, menos t, menos 1, mais alguma coisa tem que dar 3. Qual é essa coisa? Qual é essa coisa? 4. Entenderam? Legal. Assim a gente já escreve o sinal, tá? Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa interessante. A gente já viu aqui, por que eu estou falando isso? Vamos ver já já. A gente já viu aqui que o sinal degrau unitário é desse tipo aqui, ó. T, U de T, aqui vale 1, e aí o resto é 0. O resto não, né? O sinal aqui é 0. 0, 1, tá? Legal. Olha só, primeira coisa, vocês já viram como é que se faz operações com os sinais, certo? Eu posso deslocar para a direita, deslocar para a esquerda, comprimir, expandir ou coisas do gênero, certo? Agora um desafio para vocês. Eu tenho esse sinal aqui, U de T, e eu quero que vocês encontrem não uma descrição para esse sinal,
Isso aqui já começa a complicar um pouco a nossa matéria, é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade. Vamos supor que eu tenho um cara aqui que vale A e um cara aqui que vale B, certo? E eu vou descrever o seguinte sinal x de t, tá? E esse sinal é desse tipo aqui, ó. Ok? Isso aqui vale 1, que é 0. E eu quero que você escreva x de t em função de u de t deslocado. Como é que a gente chama? Como é que eu chamei o escalado? O que eu quero aqui é que vocês façam o seguinte: vocês agora vão escrever o x de t a partir do u de t. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar o u de t, vocês vão ter que mexer com ele. Vocês vão poder... e pode mexer também... você pode mexer no eixo t, né? Não estou dizendo que você tem que escalar ele, que você tem que comprimir ou expandir, tá? Mas você pode fazer qualquer operação no eixo t e pode fazer qualquer operação também com o sinal. O que é a operação com o sinal? Aquele negócio, subtrair o sinal, multiplicar. A gente já fez isso lá atrás. É uma operação combinada, certo? Vê se vocês conseguem descobrir qual é. Não é difícil não, tá? Uma dica. Eu só vou precisar deslocar o sinal e fazer uma operação com ele, tá? Eu coloquei aqui vários, mas é porque às vezes tem exercício assim, ó. Dado o sinal tal, encontre uma... Notem, para fazer isso aqui, você pode às vezes ter várias respostas que são corretas, tá? Ok? Só para vocês saberem, tá? Mas a gente sempre tenta mais simples. Então, uma dica, né? Uma dica você vai precisar só de fazer um deslocamento do u de t e, na verdade, você vai ter que usar 2 u de t's, tá? Você vai ter que fazer 2 deslocamentos e fazer uma operação. Aí fica fácil, tá? Se fizer 2 deslocamentos e uma operação, fica bem fácil. Deixa eu fazer uma coisa aqui só para ficar fácil de vocês perceberem aqui uma coisa. Vou botar tudo juntinho assim, só para vocês entenderem na mesma escala. Vamos lá, desafio. Qual seria o sinal x de t em função do u de t? Né? Falei que só tem um deslocado aqui. O que vocês acham que é? Concorda que esse sinal que está aí, o x de t, é quase um u de t? Quase um u de t, certo? Se fosse um sinal assim, ó. Deixa eu dar uma andou aqui. Eu não queria fazer isso. Bonitinho. Que sinal seria? U de t menos A. Tá? E se fosse um sinal assim? O que seria? U de t menos B.
Tá. Pô, dá quase o que você quer, né? Tá até aparecendo ali, não é? Para dar o que você quer, basta fazer o quê? Na verdade, somar não, subtrair, né? Se você somar, você vai ter uma escadinha, certo? Se você subtrair, você vai ter um sinal pulso retangular, certo? Esse aqui é o que a gente chama de pulso retangular. Que vai de A até B. E ele é dado por U de T menos A menos U de T menos B. Tá certo? E a parte de B que vai para o infinito? Então, justamente, você não está subtraindo? Quanto é que vale entre menos infinito e A? 0 menos 0. Quanto é que vale entre A e B? 1 menos 0. Quanto é que vale entre B e infinito? 1 menos 1. Certo? Não é isso? Então, eu vou apagar aqui só para mostrar o pulso retangular em si, né? Ó. Ok? Legal? Qualquer que seja A e B. Deixa eu coloquei o A e B aqui maiúsculo, né? Deixa eu só manter o padrão aqui, só um instantinho. Como assim quaisquer que sejam A's e B's? Pode ser valor negativo também, tá? Se for valor negativo, quanto é que vai ser U de T menos 2? Por exemplo, vai ser U de T mais 2, é porque começa em menos 2, certo? Então se aparece um mais, você vai fazer o quê? Você vai colocar o menos entre parênteses e colocar menos, né? Menos com menos, para aparecer onde começa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se eu tivesse que desenhar isso aqui, ó, U de T mais 3 menos U de T mais 1, né? Então isso aqui seria o quê? Seria U de T menos 3 menos U de T menos 1, tá? Começaria em menos 3, terminaria em menos 1, certo? Cuidado, porque se tivesse assim, ó, U de T menos 1, U de T mais 1, menos U de T mais 3, que é diferente, tá? Cuidado, isso aqui ia ficar diferente. Por que isso aqui ia ficar diferente? Porque olha só, na verdade, o que você está fazendo aqui, ó, você concorda que é fazendo o inverso desse sinal aqui, ó? Esse sinal aqui, inverso em relação à amplitude. Concorda que esse sinal aqui é U de T menos menos 3 menos U de T menos 1? Então ele é um cara que começa onde? Ele começa, só para vocês verem onde é que é, né? É um cara que começa em menos 3, vamos estar aqui, e termina em menos 1, e que vale isso aqui. Certo? Entenderam? Deixa eu ver se está dando para ver aí o quadro. Legal? Beleza, então isso aqui é o que? É U de T mais 3 menos U de T mais 1. Tá? Aliás, vocês já sabiam disso, né? Porque U de T mais 3 é pegar o U de 3 e jogar ele 3 unidades para a esquerda. Então ele começa em menos 3. U de T mais 1 é pegar o U de T e jogar uma unidade para a esquerda. Então ele começa o quê? Em menos 1. Você subtrair de menos 3 a menos 1. Porém, se você fizer isso aqui, você concorda que isso aqui é diferente de U de T mais 3 menos U de T menos 1? Concorda? Isso aqui é diferente. Não é? Diferente, pô. Simplesmente é diferente. A ordem é inversa. Isso aqui seria o quê? Isso aqui, na verdade, é isso aqui com o valor o quê? Negativo, concorda? Né? Vê se não é. Sim ou não? É, galera. É ou não é? Vê se não é. É ou não é? É sim, ó. Isso aqui, na verdade, é menos U de T mais 3 menos U de T menos 1. Porque isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos U de T mais 3 menos U de T menos 1.
Isso aqui é o quê? É mais, então isso aqui é u de t mais 1 menos u de t mais 3. O que é isso aqui? Isso aqui não é pegar isso aqui e multiplicar por menos 1? Não é? Certo? O que é multiplicar por menos 1? Não é você fazer o quê? Isso aqui não vale 1? Certo? Se você multiplicar isso aqui por menos 1, o que você vai ter é uma coisa assim, ó. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Certo? Então, o que você vai ter aqui, né, é isso. Tá? Cuidado com essa coisa, certo? Vocês entenderam porque é menos 1 ali, porque ficou para baixo? Entenderam? Legal? Aliás, se você quiser fazer um pulso retangular para baixo, já dei a dica. Você tem que fazer isso que eu acabei de fazer. Tá? Inverter. Legal? Tá, beleza. Então, vocês já aprenderam que u de t menos a menos u de t menos b é um pulso retangular que vai de A até B. Tá? Por que esse cara é importante? Olha só. Eu não descrevi o meu sinal assim, o meu S de t dessa forma aqui? Não é? Vê se vocês concordam comigo. Notem que aqui é 0. Então, quando é 0, não tem nem que preocupar muito com isso, tá? Eu meio que posso ignorar ele, porque ele é 0. Então, se nesse intervalo ele não vale nada, ele é 0. Tá? Mas agora vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá? Menos 1. Você concorda que você pode descrever esse pedaço aqui, ó? Isso aqui não é verdade, não é um pulso retangular? Pensa bem, só esse pedaço não é um pulso retangular para baixo? Que vai de menos 3 a menos 1, não é? Olha que coincidência, eu acabei de fazer ele aqui. Na verdade, olha só. Só que eu fiz assim, ó, é menos 1, que é o valor dele, menos 1, que multiplica u de t mais 3, ou, melhor dizendo, menos 3, menos o quê? U de t menos 1. Pessoal, está complicando, não estou, eu só estou colocando assim para ficar até mais fácil de vocês enxergarem, tá? O menos, tá? É porque está lá do lado esquerdo do eixo, certo? Então eu vou escrever novamente, isso aqui vai ser menos 1 que multiplica u de t mais 3, menos u de t mais 1. Legal, esse é esse pedaço vermelho aqui. Agora eu vou pegar essa reta aqui, tá? Essa reta aqui. Você concorda que se eu pegar essa reta completa aqui, qual é a reta completa? É a reta que vai, na verdade, continuando aqui e continuando aqui, concorda? Certo? Qual é essa reta completa? Eu já tenho ela, é 2t mais 1. Isso aqui é 2t mais 1. Certo? Só que eu não quero 2t mais 1 no intervalo todo. Que intervalo todo? De menos infinito até mais infinito. Eu só quero ela no intervalo o quê? De menos 1 até mais 1. O que eu faço? Eu multiplico pelo pulso retangular que está entre menos 1 e mais 1. E aí ele vai zerar as partes que eu não quero, porque o pulso retangular não zera o que está fora dele, e só fica com ele. Então isso aqui, ó, esse cara aqui, que tem essa parte dessa aqui, você pode escrever assim, ó, 2t mais 1, que multiplica, qual é o pulso retangular? U de t menos 1, menos u de t menos 1. Porque vai de menos 1 até 1. Certo? E aí, isso aqui vai ser 2t mais 1, vezes u de t mais 1, que multiplica u de t menos 1. Beleza? Ok. E agora? Só falta 1 agora, na verdade faltam 2, desculpa, faltam 2. Menos, tá? Eu botei ponto aqui, né? Tá, é u de t mais 1, deixa eu botar aqui bem assim. T mais 1 menos u de t menos 1. Agora, falta 2 pedaços. Esse pedaço aqui, daqui,
Que, na verdade, ó, se a gente for ver, ele é uma reta. Quanto é que vale essa reta? A gente já tem ela escrita ali. Quanto é que vale essa reta? Menos t mais 4, certo? Que vai multiplicar um pulso retangular. Quanto é que é o pulso retangular? É menos t mais 4. Qual é o pulso retangular que ela vai multiplicar? U de t o quê? Menos 1. Menos u de t o quê? Menos 3. Legal. Agora, falta um último pedaço, tá? Um último pedaço. Notem que esse pedaço é uma constante. Tá? Só que aí já dá para ver que isso aqui é um U de T deslocado, não é? Só que eu vou fazer do mesmo esquema. Como assim no mesmo esquema? Lembra que a gente sempre pegou aqui, ó? Para fazer o primeiro pulso, eu fiz de U de T menos 3 até menos 1, ó. Menos 3, menos 1. Depois, menos 1, mais 1. Menos 1, mais 1. Depois, mais 1, mais 3. Mais 1, mais 3. Não fiz isso tudo? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? Vou explicar. Vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o valor, que eu já sei qual é, que é 1. Ó. Então vai ser 1, que multiplica U de T menos 3, menos U de T menos infinito. Concordam comigo? Não é isso? Mas o que é U de T menos infinito? Pensa bem, qualquer que seja T, U de T menos infinito vai ser um valor negativo, vocês concordam comigo? Qualquer que seja T. Ah, mas quando T for infinito, mas nunca vai chegar lá, mesmo quando T estiver tendendo a infinito. Vocês concordam comigo? Vai ser sempre um valor o quê? Negativo, não é? E U negativo é sempre quanto? U de valor negativo é sempre quanto? 0. Certo? Está entendendo o que eu estou falando? Ok? Eu podia ter feito isso aqui também desse lado aqui para botar o 0, mas é que o 0 ia multiplicar uma coisa, para que eu vou ficar fazendo o pulso retangular que representa o 0? Não precisa, né? Ok? E aí, pessoal, olha só, em vez de escrever dessa forma aqui, ó, dessa forma que eu tenho aqui, eu posso escrever o S de T de uma maneira totalmente diferente. Vou escrever ele aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu descer ele um pouquinho. Descer mais, deixa assim, não tem problema não. Olha só como é que eu vou escrever o S de T agora, presta atenção. Fica grande, mas você escreve numa expressão só. Vocês vão entender já já. Olha só, eu vou escrever o S de T assim, ó. S de T igual a menos 1, que multiplica U de T mais 3 menos U de T mais 1, mais 2T mais 1, que multiplica U de T mais 1 menos U de T menos 1, tá? Mais menos T mais 4, que multiplica U de T menos 1 menos U de T menos 3, e finalmente mais 1 que multiplica U de T menos 3. Ah, ficou feio pra caramba. Na verdade, né? Apesar de você ter escrito um monte de coisas, no final você conseguiu escrever a expressão toda em função do que você queria. Concorda? São vários pulsos retangulares. Os pulsos retangulares, eles determinam o quê? Determinam onde a função existe, certo? Então o primeiro pulso retangular é esse aqui, ó, que vai de menos 3 até menos 1. Depois, um outro pulso retangular que vai de menos 1 até mais 1. Depois, um outro pulso retangular que vai de mais 1 até mais 3. Depois, um outro pulso retangular, que eu não coloquei aqui, né? Mas que vai de quê? De 3 até infinito. Certo? Vai de 3 até infinito. Ficou entendido? Professor, Oi. só uma dúvida. Nesse
caso, então, a ordem que eu adiciono eles é... Não, você pode colocar, é independente, claro. Eu só coloquei aqui na ordem para ficar um negócio. Se você tiver que fazer um desenho, você vai ter que. É melhor que você coloque numa ordem que seja mais razoável. Você pode colocar em qualquer ordem. Por quê? Porque a operação de adição é comutativa. Você começa onde você quiser. Certo? A parte do zero ali antes do... Não tem problema, porque tudo que não é. Esse é o sinal. E você pode botar assim, zero otherwise, ou seja, zero em qualquer outro local. Mas você não precisa nem ter escrito isso, sabe por quê? Quando você usa o UDT, ele já tem um valor intrínseco zero. Se você está usando o UDT menos 1, por exemplo, o UDT menos 3, por exemplo, até 3 ele começa a zero. Ele não é, porque não é o UDT. O UDT não é zero, desde menos infinito até zero. Se você botar o UDT mais 3, que é você puxar ele para cá, de menos infinito até zero, ele continua sendo zero. Você está entendendo? Eu não coloquei ali porque é zero. Você multiplica. Eu poderia ter colocado também mais um fator. Zero, vamos dizer assim, eu poderia ter colocado mais um fator. Não vou colocar. Por quê? Porque vale zero. Mas eu poderia ter colocado o seguinte fator: zero, que multiplica o de t menos menos infinito. Concorda? Que é o de t menos menos infinito. Certo? Menos o que? Menos u de t menos menos 3, certo? E aí você vai descobrir que isso aqui vai dar sempre zero. Tá legal? Ficou entendido isso aí? Tá? Ah, você está com frio? Desculpa, eu coloquei porque estava tudo fechado. Eu achei que ia esquentar no final da aula. Mas pode desligar sim, tá? Desculpa, é que vocês sentem mais do que eu. Tá? Legal? Ficou entendido? Tá? Então, eu não coloquei porque vai multiplicar por zero. Mas você está entendendo? Se eu tivesse colocado, ia ser um zero vezes uma coisa assim, ó. Certo? Legal? Porque olha só, esse u de t menos, né, o de t mais infinito, digamos assim, ou seja, o de t mais infinito, qualquer que seja t, vai ser sempre zero. Certo? Você está entendendo o que eu estou falando? Legal? Bom, o que eu ia fazer aqui? Bom, já fiz isso aqui. Então essa é uma das coisas mais importantes da função degrau unitário. Ela poder ser utilizada, por exemplo, em vez de eu fazer a descrição por partes, eu descrever o sinal dessa forma aqui. Da mesma forma que eu descrevi esse sinal usando essa forma aqui antiga, que é a da chave, dos intervalos, eu descrevi o mesmo sinal usando, né, o u de t. E muitas vezes é assim que aparece, em vários problemas, tá certo? Até porque é difícil, você quer, na verdade, usar, é o que eu falo, às vezes você tem que escrever numa linha, né? É muito mais fácil descrever dessa forma aqui do que você descrever dessa forma com uma chave ou com intervalos. Tem que usar muito mais símbolos e linhas para descrever, digamos assim, certo? Ok? Por intervalos. Mas assim vocês conseguem também fazer, tá? Isso é ida e volta, né? Então, se eu der, por exemplo, eu vou chutar aqui, hein? Nem sei o que eu estou fazendo, hein? Eu vou falar para vocês agora, desenhem. Então, agora que a gente acabou de ver isso aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Ver se vocês conseguem fazer. Tá? Desenhar o sinal. Vou quebrar o galho de vocês, hein? Já vou dar ele na ordem bonitinha. Então, vou botar assim, ó. Menos 2 que multiplica u de t mais 2 mais menos 2t mais 1 que multiplica u de t mais 2 menos u de t menos 1 mais, deixa eu botar aqui x de t, mais t mais 3 que multiplica u de t menos 1
Tá bom, assim. Beleza. Então, tentem fazer esse exercício agora. Tá? Notem que eu já coloquei 3 intervalos aí. Eu coloquei um intervalo que vai de menos infinito até menos 2. Depois um intervalo que vai de menos 2 até mais 1. E depois um intervalo que vai de 1 até mais infinito. Né? Isso não está colocado, mas está implícito. Tá? Ok? Tentem fazer, isso é importante vocês dominarem isso, tá? Vou deixar vocês fazendo isso aqui. Eu vou lá no DEQ, ver se eu pego umas pilhas para usar no segundo tempo, que aí dá um tempinho, dá uns 10 minutos mais ou menos. Pode ser? Rapidinho. Eu vou dar um negócio no segundo tempo. Essa calça aqui tem que botar um botão no bolso de trás, a carteira cai direto. Já levanta e vai para trás. Já vem. Vou lá ver se consigo 2 pilhas. Mais ou menos 2 lá não é invertido. Por exemplo, ela chega até menos 2, vamos ver, depois ela vira isso aqui. Aqui. Poxa, cara, não tá. Antes de menos 2 é 0. Aí depois é menos 2, para baixo. É tipo um degrau para baixo, vai 2. Para mim elas vinham infinitas para menos 2. Não, foi degrau no zero. Antes de 2 é 0. Ela vem do infinito até menos 2 e depois ela vai. É como se você faz menos 2 vezes de t. Tá assim, ó. 0 e assim é isso. Se for o contrário. Mas elas não começam a menos 2. Não, gente, ele vem do infinito, não é menos 2, é assim. Não. Igual aqui em cima, ó. Essa aqui, ela vai para o infinito valendo 1, que é o que está aqui. Mas é porque o degrau começa em menos 3. O degrau começa em 3. Ele vem 0. Lucas, quem tá certo? Ele vem. Eu acho que ele escreveu errado. Eu acho que ele escreveu errado. Pode ser, Ele escreveu os pontos errados. Tipo assim. Porque daí tipo, você não tem como. Tem um degrau ali no meio.
Porque o outro começa no -2. Não é, é isso que vai fazer. É Mas porque entendi, agora entendi o que você falou. Porque, tipo assim, naquele exemplo, tipo assim, o degrau vem 0. Aí quando eu chego em 3, ele vira 1 e vai pro infinito, entendeu? Tipo assim, aquele ali, ele vai começar a ter valor em 2. Porque antes ele vem 0 pro infinito. Isso aí. Ele vem -2. Tipo, como que. Ele dá um salto, né? É, ele dá só que pra baixo, né? Porque -2. Então, tipo, como ele dá um salto pra baixo -2, ia ter uma função com 2 também. Ah, tá. Sim, a função do degrau tá começando no mesmo lugar. Você tá falando, é tipo 2 indo pra lá. É, mas pode isso. Não, pode, é que ele escreveu errado, porque tipo, no mesmo ponto que tá tendo degrau, tá tendo uma função. É. Ah, tá. Tá vendo? A função começa em -2 também. -2, Aí não tem que fazer. Ah, ele faz bem. É bem real. Bruno Na hora que lá no deck pegar o deu 10 no caminho. Eu vou chegar aqui e ninguém vai ter feito. Bruno deu 10 minutos de folga pra mim. Pô, o Bruno faz todo sentido. Acabei de fazer aqueles Não, bagulhos não desse entendi circuito nada. lá, depois que eu tinha porra Eu aqui, também mano. ela começou a explicar os degraus. E é inútil, ninguém, ela não nem usa isso nas provas, é inútil. Não, ele é inútil pra matéria dela. Pra isso eu acho que não é. Daí a gente tinha que aprender essa matéria naquela. Daí a gente perde conteúdo. Mas falaram que os fisiais eram no terceiro ano. Hã? Falaram que essa fisios elétricos eram no terceiro ano. Antigamente. Nossa, Aí faz mais sentido, velho. Faz muito mais sentido. É, a Lorena tá certo. Ah, tá certo. É verdade. Porque daí aí teria feito cálculo 2 e 3 já. Daí a gente ia ficar muito mais fácil de fazer. Sim, porque a gente aprende primeiro. A gente aprende Laplace primeiro em circuitos de cálculo. É. Mano, esse circuito eu não fazia ideia do Abafão. Eu também não. Eu fiz a prova ano passado por EDO. Eu também. Eu também. Isso por Deus. Tabelado, pô, tinha tabela, foi o que você fez. Eu fiz o Você falou isso pra ela? Não falei isso pra ela. Gente, a Camila deu uma lapada no vereador na última aula. Eu queria saber o que é. Ela falou Você tava lá? Não. Pô, ela. A gente foi muito de Qual graça. aula que você tá falando? Da Camila. Por que você foi isso? É porque ele foi nas duas. É. Não, Não, mas não foi mas por isso que eu falei de Não, então. É que depois na Nossa, segunda cara, aula, ela pegou e. eu concordo com isso, cara. Ele abriu a boca pra encher o saco dela e falou assim: "Ué, você não falou que não ia falar na minha aula?" E aí é isso, tá ligado? Que não, aula? mas você não tava lá. Não tava. É que foi assim, ó. Não, eu eu não lembro não concordo com direito. isso não, tá direito. Eu não lembro direito, mas basicamente assim, ele falou alguma coisa lá puxando o saco dela. Ela ele disse, ele falou objetivamente e falou errado. Assim, ele está fazendo de novo essa matéria. Nossa, velho. Foi algo parecido, um pouquinho mais grosso até. Nossa, mano. Por isso tá fazendo de novo. Nossa, Lapada seca. Na nossa aula, tipo assim, o pessoal pode perguntar, tá? Eu não vou chamar vocês de burro igual eu fiz com ele, Matheus. É que só com ele, porque a dele é o especial. É igual quando ela ficou feliz quando ela viu o cara. É, assim, deixou. Não pode, meu filho. Mano, Fala. Vai. é tortura isso aí. Pô, o cara está no 7º ano fazendo bagulho e ele chega lá na risada da cadeira. Vocês não estão usando controle? Tô. Como ela é a mesma coisa? Claro. Mano, Pior, é pior, porque tipo assim, no Que a área dela, mano. tipo, em circuito, se você falta uma aula, você perde o conteúdo. Em controle, se você pisca e mosca, tá ligado? Você já perdeu algum bagulho, algum detalhe que ela passou, tá ligado? É muito absurdo. Que não dá pra fazer o cálculo do aluno. E tipo assim, ela já passa o conteúdo rápido em circuito. Em controle é um bagulho abissal, aí você mostra, você perde. Eu tô vendo uma aula online, mano, eu não consigo aprender com ela. Não dá, mano. Tô estudando em casa, tipo, fazendo a lista dela em casa e vendo a aula, porque não adianta nada vir pra aula dela, eu venho só pra presença, velho. Nossa, Você acaba pegando uma matéria agora pro efetivo? Na hora que Ela vai deixar circuito pra mim. Quando- Agora controle, acho que vai ser dela. quando vira efetivo, ela não ia carregar. É, diminuiu pra 8 horas. 10? É 20 a 10. O Lucas falou que era até um pouco menos. Deve ser, mas ela é carne só 10. Eu queria ser do vida se fosse efetivo, eu ia ficar. Mas só uma semente pro juiz. Se fosse vídeo, né? Se for você. Mas eu vou fazer aqueles médicos que enrolam troca de plantão, tá ligado? Ah, não, mas esse
é bacana. Tipo, a troca de plantão. Tem nem vergonha na cara, né? Mas e como é que você ia ser médico? Não, se a minha esposa fosse médica. Ah, se eu fosse. Pô, eu tava na casa dormindo na hora desse. Não, eu ia vir, mas eu não vinha. Não, é um sonho quando eu crescer assim com ele, velho. Eu vou ser dono da casa, mano. Eu ia fazer comida, você lavar o cebola. Não, por prazer. Chega de boa. Não come. Gravar. Ih, vamos Instagram. Não, pô, mas não tava aqui. Ah, isso Tomara que não. é. Nossa, por que o Matheus falou essas coisas aí? Nossa, por que o Matheus falou essas coisas, velho? Eu acho que não tem. O Matheus. Eu vou assistir. Mano, foi um. Acho que eu É, perdi o mas quarto. às vezes pega uns áudios que ficam assim. Não, ele não, mas a gente vai. Vamos todo mundo denunciar, sem querer avisar outro mundo. Fazer o cu. Eu acho que ele foi na vendinha, tá? E por que a gente faz com isso? Não, ele faz Não, dá pra fazer, né? Não, tô interpretando como se fosse -2 até chegar lá. Tipo, menos. Até chegar no -2, né? Tipo, vem do infinito valendo -2. Mas não tá certo. Não, não tá certo. Ele só tá. Não, mas eu interpretei certo. Ele É. Será que Pega. Eu acho que eu vou ser cuidinho é que eu pensei, do meu quarto até ali, eu acho que o microfone não, meu não pega. E os outros, mas eu uso o microfone de tudo. Isso é pior ainda. Então, já é bom. É bom também. Já é um monte de. Só as palavras-chave. Senão eu vou trancar o curso, né? É. E torcer pra não ser processado. Não, que sentido. Nada que eu não falaria das pessoas. Eu lavo minhas Só mãos. contar uma fofoca. Eu lavo minhas mãos. Ô Jesus, você vai pegar tipo como se tivesse infinito falando nos dois? É, Menos infinito valendo -2. Tá errado. Não, você tem que ficar hoje. porque do jeito que ele escreveu é como se. Não, eu vou ter que dar o degrau para ver se eu funciono. Do jeito que tá ali não dá nem pra definir como função, né? Porque tem 2 valores no mesmo É, tem que jogar num ponto de função. Por que o Bruno não tá fazendo? Deixa eu ver. Mas Mas Não. Então eu converso com os dois. E menos dois ela vale 5. É. Entendeu? E vai qual? O bagulho vai subir e vai descer. É. Que nem não bater. isso não vai. Puxa, vai. Não vou mais acertar, vai descer. Deve ficar isso aí.
Oh! E 1 ela vale menos 1. Não, a gente assumiu que veio infinito do número 2. Tipo assim, tá errado. A gente falou, vamos fazer assim, porque é o único que a gente pode fazer. Mas por que ele não pode vir, tipo, a partir do menos 2, ele ir pra menos 2 e ele vem de 0 até do infinito até menos 2? Ele é 0 do infinito. Eu fiz assim, ó. Mas, tipo assim, do jeito que você falou, tá certo. Ele vem de 0 do infinito até o menos 2, aí do menos 2 ele dá o degrau. É pra ser isso. Tipo assim, não dá pra fazer porque, tipo, tem 2 pontos valendo 2 valores diferentes. Né? Aí não é função. E tipo, em menos 2 fica valendo menos 2 e menos 2t mais 1, entendeu? A não ser que, sei lá, tipo, fica um bagulho assim e faz assim. Entendi. Entendeu? Assim, só se realmente fez isso e tipo, É. a gente parou pra fazer isso. Ô Jesus, quais as chances de ser um bagulho tipo assim? Ele desce. Fica no 0, desce até o 2 e já sobe. Não dá, pô, Dá, porque é Mas meu você ponto. conta um problema? Tipo, quando você for fazer a conta com os outros, menos 2 ainda vai valer. Você tem que deslocar tudo pra baixo. Você tem que deslocar, ao mesmo tempo que você desloca tudo pra baixo, você tem que deslocar tudo pra cima no 5. Porque tipo, menos vai valer 5 e vale menos 2 no mesmo tempo. Só que a última vez, tô achando que você vai começar aqui. Tentar, né? É, tá. Ele sobe até onde? Esse aí? Deu 5, não é 5. Não, calma. Não? Ele desce tudo até menos 1, aí de menos 1 ele sobe até que número? 4, depois. Sobe até o 4 infinitos, né? O que? Eu tenho mais 3? Deixa eu ver. É, tá certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não vou desenhar a lua do seu cabelo, relaxa. É de fato. Esse mesmo, deve ser. O foda que ele inventa o valor na hora. Igual o André ontem. Gente, o André ontem inventou um exercício. Calma. Conheci, eu não gostei. Ele falou que ele inventou um exercício. É uma analogia. Eu gosto quando o professor faz isso, não é? Eu gosto. Desculpa a demora, galera. Até que eu encontrei as pilhas, mas não tem pilha lá no deck, não. Tinha na minha gaveta. O problema da demora não foi esse, não. Cheguei lá, já tive que consertar um computador de um professor. É verdade. Que não estava ligando, não sei o que, pronto. Me assaltou lá o tempo. Vamos lá, vou fazer, tá? Então vamos lá, vou começar por partes. Eu vou pegar e vou dividir esse sinal em 3 pedaços. Eu vou chamar isso aqui, né? Pedaço 1, depois isso aqui, pedaço 2, depois isso aqui, pedaço 3. Aqui eu não coloquei, mas é o x de t igual, tá? Então, pedaço 1 é menos 2 vezes o de t mais 2. O que é o de t mais 2? O de t mais 2, a gente sabe que é esse cara aqui, ó. Eu vou usar a escala, né, 1 para 1, para ficar melhor. Então, eu sei que o de t mais 2 é um cara que começa em menos 2, certo? E vale 1. Deixa eu desenhar aqui. 0, 1. Isso aqui é o de t mais 2. Deixa eu pegar aqui. Então, vem aqui bonitinho. E aí sobe. Então esse é o U de t mais 2. Agora eu tenho que multiplicar isso por menos 2. Se eu vou multiplicar isso por menos 2, o que vai acontecer? Aí vai a primeira parte aqui. Eu já vou colocar o que me interessa. Então, isso aqui agora vai ser menos 2 que multiplica o de t mais 2. O que vai acontecer? Né? Vai acontecer isso aqui, ó.
Quando chegar aqui, deixa eu voltar, menos 2. Então, o que vai acontecer é isso. Aqui o zero vai continuar sendo zero. A partir de menos 2, o de t mais 2 vale 1. Se eu multiplico por menos 2, vai valer menos 2. Certo? Então, é isso aqui. Legal. Primeira parte, número 1, já está feito. Tá? Agora vamos fazer o número 2. Menos 2t mais 1. Menos 2t mais 1. Opa. Menos 2t mais 1. Então, menos 2t mais 1, eu vou desenhar essa reta. Então, vamos falar. Menos 2t mais 1. Essa reta é uma reta que eu já sei que passa. Eu já sei que é uma reta que passa em 1. Por quê? Porque é menos 2t mais 1, certo? Então ela passa nesse ponto aqui, certo? Então eu estou desenhando agora menos 2t mais 1, tá? Bom, ela passa em 1, tá? Que mais? Ela tem uma inclinação menos 2, então quer dizer o seguinte, eu vou andar 1 e descer 2. Se ela passa em 1, ela anda 1 e desce 2, ela passa nesse ponto aqui também, concorda? Vê se lá da imagem dá para ver. Eu não vou andar 1 e descer 2? Então ela passa nesse ponto então. Eu vou desenhar a reta aqui, ó, essa aqui, ó. Pronto. Essa reta notem, aqui vai passar em menos 1. Vai passar em menos 1 sim, quando t igual a 1, menos 2 vezes 1, menos 2 mais 1, menos 1. Certo? Ok? Viram os pontos aí? Tudo bem? Tá, só que ela está multiplicada por quem? Ela está multiplicada por u de t mais 2 menos u de t menos 1. Está multiplicada por isso aqui. Por um pulso retangular que começa em menos 2 e termina em 1. Concordam? Quando isso acontece, olha só. Menos 1, menos 2 e 1. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, aqui eu vou até fazer uma coisa aqui para poder ficar mais claro para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Ficou feio, né? Mas tudo bem. Por um lado ficou feio. Né? O que vai acontecer? Eu vou cortar ela. Por que eu vou cortar ela? Eu não vou multiplicar ela por u de t mais 2 menos u de t menos 1. Não é isso? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar u de t mais 2 menos u de t menos 1. Vai dar um cara assim, ó. E aí o que vai acontecer? Isso aqui, pessoal, vale 0. Isso aqui vale 0. Isso aqui vale 1. Então, quando eu fizer essa multiplicação, esse cara aqui, ó, entre menos 2, essa parte da reta para cá e essa parte da reta para a direita, vão sumir. Tá entendendo? Elas vão sumir. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 0. E aí vai ficar só o quê? Vai ficar uma coisa assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, vai ficar um negócio assim, ó. Tá? Esse cara some. Eu vou sumir aqui com ele, mas depois eu vou desenhar. Pronto. Ficou legal, certo?
Entenderam o que eu fiz? Legal? Sim? O que mais? Agora tem mais um T mais 3. T mais 3. Eu sei que passa em 3, concorda comigo? Eu sei que passa em 3. Tá? E eu sei que a inclinação é quanto? É T. Então a inclinação de 1. Ó, anda 1 para a direita. Tá? Esse é o T mais 3. Só que eu vou multiplicar isso por quem? Por U de T menos 1. U de T menos 1, galera, é esse cara aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Quando eu multiplicar por esse cara aqui, só vai sobrar, digamos assim, o que passa de 3. Então, ele vai zerar aqui, ó. E para isso ficar bem claro, eu vou apagar aqui, ó. Certo? Notem que isso aqui continua. Tá? Vai até o infinito. E agora? Agora eu vou somar. Como assim? Olha que coisa louca, hein? Eu vou somar os 3 sinais. É esse sinal aqui. Notem que fica no mesmo nível aqui. Tá? Eu vou tentar colocar aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar esse sinal aqui, que é o sinal 1. Vou baixar ele para cá, ó. Esse sinal 1 aqui, então, vai somar com o sinal 2, que é esse verde aqui, que por sua vez vai somar com o sinal 3, que é esse aqui. Eu vou selecionar ele e vou botar para cima também. Ficou bagunçado? Ficou, mas na hora do vídeo vocês vão entender bem. O que vai sobrar? Né? Vamos lá, o que vai sobrar é o nosso sinal final, certo? Tá? Peraí, tá certo o que eu fiz aqui? É que eu não vou... Deixa eu tirar só os sinais U's de T's aqui, que são esses vermelhos, só para ficar bem fácil de vocês enxergarem, ó. Deixa eu tirar esses aqui, pronto. Tá, eu não entendi nada, olha só. Esse é um problema já mais difícil. Se esse cara aqui fosse um negativo disso aqui, né, ficaria mais fácil. Mas o que você tem que fazer é somar esses sinais que estão aqui. Se fosse só o sinal 1 e o sinal 2, ó, se fosse só esse aqui, desculpe, só o sinal 1 não, só o sinal 2 e o sinal 3, né, que é esse cara aqui, tá, que é esse azul aqui, e esse verde, quanto é que seria a soma? Eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Seria uma coisa assim, ó. Presta atenção, seria uma coisa assim. 5, né? 2. 1, 2, 3, 4, 5. E 1 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1. E aqui é menos 2. Tá. E ia ficar uma coisa assim. Vamos botar. Né? Somando esse cara com um cara que começa ali, ó. Começa em 4 aqui, ó. Um cara que é assim. Então seria uma coisa assim, ó. Tá? Beleza. Sinal 2 e 3 é isso aqui. Só que agora o que você vai fazer? Presta atenção. A partir do ponto menos 2, tem um sinal negativo, não tem um sinal negativo?
Não tem um sinal negativo que vale menos 2? Né? Eu tenho que somar esse menos 2 para tudo que está. Notem que aqui é 0. Então, até menos 2 é 0. Tudo bem. Certo? Está dando para entender o que eu estou falando? Até menos 2 é 0. Não vai mudar nada. Só que a partir de menos 2, eu tenho que pegar esse sinal que está aqui e tirar 2 unidades. O que é isso? Basicamente, galera, é fazer isso aqui que eu vou fazer. Ó. É pegar o eixo aqui, ó. Você vai subir o eixo, exatamente. Tá? Tá certo? Ok? Então o que vai acontecer aqui? Na verdade, aqui vai continuar sendo. Aqui vai continuar sendo. Deixa eu botar um preto aqui no final. Vai continuar sendo 0. Tá? Só que o sinal agora é assim, ó. Mais fácil é subir o eixo mesmo, que dá mais fácil vocês entenderem, né? Tá? Agora os valores vão mudar. Deixa eu só apagar os valores aqui, que agora os valores vão mudar. Na hora de vocês verem o vídeo vai ficar bem fácil de entender. Tá? Deixa eu só... Tá? Aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 2, aqui vai ser agora 3, era 5, né? Aqui agora vai ser menos 3 e aqui vai ser 2. Estão vendo? Esse é o sinal final. Tá? Complicado? Um pouquinho complicado, não vai tão fácil assim. Tá? Mas a gente tem que saber fazer isso. Vocês vão entender mais tarde que preciso saber fazer isso. Tá? Vários exercícios. Né? Não adianta eu ficar, por exemplo, pegando o exercício, por exemplo, como esse aqui que tem no livro, né? Vou pegar aqui, ó. Se depois, na hora de você fazer uma coisa na prática, não vai ser isso que você vai encontrar, né? Então, deixa eu... Então, por exemplo, um exercício assim, ó, né? Isso aqui é o contrário, né? É fazer o sinal em função do U de T, né? Ok? Então, olha só, aqui não é só isso, né? Você vai fazer o sinal em função do de t aqui, ó. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, ó, pegar a reta que está aqui, né? Que reta é essa? É t, né? Tá bem fácil de ver, certo? É t, né? De 2 a 2, não é isso? É t. Multiplicar por quanto? T vezes U de t. T vezes U de t menos 0, menos U de t menos 2. Mais essa outra reta aqui. Essa outra reta aqui é menos, anda para a direita, 1 e desce, ó, anda 1 e desce 2. Então é menos 2t. Só que eu tenho que saber, é mais alguma coisa, não é isso? Certo? É menos 2t mais alguma coisa, certo? Qual é essa coisa? Use o termo t igual a 3. Quando t é igual a 3, não é nesse ponto aqui? Não é? Quanto vale a reta? Não vale 0? Então, menos 2t é menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Mais quanto tem que dar 0? 6. Entenderam? É fácil. Encontra primeiro o coeficiente, depois pega um ponto e descobre qual é o valor onde corta, porque não dá para ver no gráfico aqui que é 6, mas se o gráfico continuasse, estivesse bem feito, ia aparecer aqui o quê? 6, que é onde corta, tá? Que multiplica o quê? U de t menos 2 menos U de t menos 3. E só isso, porque o resto é 0, concorda? O resto é 0. Acabou. Tá feito aí. Tá? A gente vai fazer. Esse é um exercício muito simples, entendeu? Não é assim que a gente vai pegar normalmente. Então, coloco logo os mais complicados, tá certo? Bom, vou terminar por aqui, mas na aula que vem a gente vai ver uma coisa mais complicada, então não vou ficar introduzindo essa parte complicada, não. A parte mais complicada é justamente o que a gente chama de impulso unitário.
tá? Realmente essa é uma função que é difícil de explicar de vez em quando, tá? Obrigado aí, pessoal. Até amanhã.